Expectativa de criação de mais de 600 mil vagas de trabalhos temporários para este final de ano. E você vai ver também. Mais conectividade e tecnologia de ponta serão possibilitadas com a chegada do 5G no Brasil. Índice de confiança do consumidor recuou de agosto para setembro. Líderes dos municípios catarinenses debatem sobre um projeto de lei federal que pretende dar autonomia a municípios sobre a preservação ambiental. O Caravaggio perde na sua estreia como time profissional. O Criciúma perde o clássico e agora só pensa na segunda fase no acesso da Série C. Testemunho de fé, chamado de Deus e aniversário da Igreja da Graça são os temas do Sala de Entrevistas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, 27 de setembro de 2021, segunda-feira quente em todo o sul catarinense. O deputado Eduardo Bolsonaro está com Covid-19. Além dele, 2 ministros testaram positivo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está com Covid-19. Ela afirmou nesta sexta-feira pelas redes sociais que está bem e cancelou todos os compromissos presenciais, permanecendo em isolamento social. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, também testou positivo para a doença. Em nota, a assessoria da AGU informou que Bianco está em isolamento, sem sintomas e aguarda resultado de novos exames. Afirmou ainda que o ministro tinha tomado a primeira dose da vacina. O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, também está com Covid. O parlamentar disse que tomou a primeira dose da Pfizer e não acredita que o diagnóstico descredibiliza as vacinas. Informou ainda pelas redes sociais que está se sentindo bem e já iniciou o tratamento. Bolsonaro afirmou que há 2 dias, ao fazer o teste em Nova York, deu negativo e que agora o resultado foi outro, o que descredibiliza o passaporte de vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segue em quarentena em Nova York. Ele estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que participou da Assembleia Geral da ONU no começo da semana e, após testar positivo para a Covid, ficou em isolamento nos Estados Unidos. Mais conectividade e tecnologia de ponta serão possibilitadas com a chegada do 5G no Brasil. O maior leilão de radiofrequência do Brasil será realizado em novembro e foi anunciado pela Anatel. O leilão foi marcado para o dia 4 de novembro. Segundo o presidente da Anatel, Leonardo Moraes, são 4 objetos licitados em um único edital. A previsão é que a publicação seja feita na próxima segunda-feira. O valor ficou em aproximadamente 50 bilhões de reais, mas a maior parte desse recurso deverá ser usado em investimentos pela empresa vencedora nas redes e outros serviços, o que demonstra o caráter social do processo, conforme explica o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de pessoas que não têm internet, porque nós tivemos o FUST durante muitos anos, que não foi utilizado para o setor de telecom. São 23 bilhões de reais do FUST que era para ser investido no setor, e até hoje só se viu para superávit primário, voltou para a União sem recursos, e por isso que hoje nós sofremos com falta de conectividade no Brasil. E por isso que nós conseguimos, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, fazer um leilão não arrecadatório, onde basicamente quase que mais de 80% desse leilão, 90% desse leilão será em investimentos, né? Então o social estará 100% presente nesse leilão. E esse edital é sem dúvida uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. Esse processo de direito de uso, de outorga de direito de uso de radiofrequência, ele não apenas se destaca por ser o maior e mais diversificado edital da história da agência, mas ele se destaca também porque foi superado um viés predominantemente arrecadatório por um viés ou por uma direção que prestigia compromissos de investimento
como contrapartida pelo direito de uso da faixa. Entre os investimentos previstos, a expansão da rede 4G em locais que ainda não têm internet, a conectividade de escolas e a migração da tecnologia das antenas parabólicas. 2,3 bilhão de reais aproximadamente serão destinados para a migração das chamadas parabólicas ou sistemas TVRAs da banda C, que é adjacente à banda de 3,5 GHz, para uma outra banda, banda KU. E nós vamos distribuir para as famílias do cadastro único um kit de recepção para que elas não fiquem sem o sinal de televisão aberto e gratuito para aquelas famílias que dependem da parabólica para ter acesso à televisão livre, aberta e gratuita. Nesse sentido, serão distribuídos kits conversores e todas as famílias, a partir dessa migração, também terão a possibilidade de assistir a televisão aberta com um sinal muito melhor em termos de qualidade de imagem. O edital do 5G é considerado o maior leilão de radiofrequência da história do Brasil e dará maior conectividade, além de novas possibilidades, através de tecnologias inovadoras para diversos segmentos, como indústria, saúde e educação. Nós temos hoje no Brasil 85 mil escolas, da onde 6.900 não têm internet. Então, nós iremos levar a internet para essas que não têm, das escolas urbanas. 72 mil escolas das 85 receberão o 5G standalone. E as outras 13 mil, elas funcionarão ou com o 5G não standalone ou com o 4G. Então, nós teremos uma melhora muito grande nas escolas, onde conectaremos todas e 80% delas com o 5G standalone. Com esse aumento de mais 1.000 localidades, que a Anatel fez, essa conta final, nós abrangeremos todas as localidades, inclusive as rurais. Algumas escolas rurais que estavam de fora do edital, abaixo de 600 habitantes, que estamos levando através do Wi-Fi Brasil, que é um programa que tem do Emicom, nós também levaremos com investimentos do 5G. Então, se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G vai transformar a sociedade e os meios produtivos. Agora, o que a gente precisa entender é que o 5G ele pode ser compreendido como uma rede flexível. Então, não há uma única forma de operação. Agora, num dos seus principais aspectos, o 5G ele permite uma capacidade de transmissão que viabiliza uma maior vazão de dados. Então, a nossa percepção daquilo que é instantâneo vai acabar ganhando uma nova dimensão. Agora, para muito além de você poder baixar um filme mais rápido, fazer um download, você vai poder experimentar aplicações de realidade aumentada e realidade virtual, né? Porque a partir do momento que você fala de gap educacional e, de fato, o 5G pode se apresentar como uma plataforma fundamental para esse gap educacional, para fazer um catch-up, na medida que, eu não sou especialista em educação por óbvio, acho que a única solução não pode ser construir mais escolas e formar mais professores, mas na medida que você tem instrumentos de realidade aumentada e realidade virtual, você pode ter não apenas o melhor professor no seu ambiente, mas como você pode também ter acesso aos conteúdos de forma muito mais fácil para que eles sejam internalizados. O mercado de trabalho brasileiro deverá manter a rotina e abrir quase 600 mil vagas temporárias no final do ano. Uma boa perspectiva de quem fica, é claro, pegar ali a carteira assinada e ter o registro definitivo. A notícia era esperada há muito tempo. O último trimestre de 2021 promete uma disparada de empregos temporários. Dia das Crianças, Black Friday, Natal, Ano Novo. As próximas datas comemorativas já começam a aquecer o mercado. Segundo a Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a expectativa é de abertura de aproximadamente 565 mil vagas temporárias entre os meses de outubro e dezembro, um crescimento de pelo menos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda temos um cenário de incertezas, né, em função do desconhecido, mas com certeza estamos mais animados, né, os empresários estão sim, acreditando numa retomada.
A retomada chega com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de restrições por todo o país. E mesmo com cautela, as empresas precisam contratar para atender à demanda que vem por aí. E a saída são as vagas temporárias, preenchidas de forma rápida e dentro da formalidade. E o empresário não precisa ter aquela preocupação de ter que manter a pessoa se a tarefa não permanece. Então dá uma certa tranquilidade aí de ter a pessoa durante o período que ela precisa da pessoa. Nesse tipo de contrato, os direitos do trabalhador são assegurados. 13º salário, férias, fundo de garantia. Tudo proporcional ao tempo trabalhado. Ele tem todos os direitos que um trabalhador efetivo tem, exceção para aviso prévio, porque é justamente o contrato regulamentado pela Lei 6.019, então não cabe aviso prévio, e não tem direito a multas. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que mais da metade das vagas sejam abertas pela indústria, 25% pelo setor de serviços e o restante pelo comércio. Para quem busca uma oportunidade, o caminho é um só. É preciso se cadastrar em agências especializadas em mão de obra temporária. E muito além do currículo, outros atributos são avaliados. Postura, maneira de falar, se a pessoa é uma pessoa concentrada e focada naquilo que ele está querendo. Em muitos casos, a experiência não é exigida, porque antes de iniciar o trabalho, algumas agências treinam a pessoa contratada. Nós vamos prepará-la para ela fazer esse atendimento para o cliente dentro dessas lojas. E as chances são grandes. Segundo o levantamento da Certem, 22% dos temporários são efetivados. E você pode ser um deles. Se está em busca de recolocação profissional, é hora de atualizar o currículo e ir à luta. Boa sorte, então. A seguir, projeto de lei federal que pretende dar autonomia a municípios sobre áreas de preservação ambiental é tema na Assembleia Legislativa. O índice de confiança do consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas recuou 6,5 pontos na passagem de agosto para setembro. Com a queda, o indicador atingiu 75,3 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Este é o menor patamar desde abril de 2021. Houve piora tanto na percepção dos consumidores brasileiros sobre as expectativas em relação aos próximos meses, quanto em relação ao momento atual. O índice de situação atual caiu 1 ponto. Foi de 69,8 pontos para 68,8. O índice de expectativas recuou 9,8 pontos, caindo para 81,1. O resultado confirma a interrupção da tendência de recuperação da confiança, que começou em abril, pouco antes da segunda onda da pandemia de Covid-19. A queda foi determinada pela combinação de fatores como a inflação e o desemprego, além da crise energética e o aumento das incertezas políticas e econômicas. Vereadores, prefeitos e deputados debateram sobre um projeto de lei federal que pretende dar autonomia a municípios sobre a área de preservação. A proposta já passou pela Câmara Federal e segue para o Senado. A proposta beneficiaria municípios margeados por rios e praias. Prefeitos e vereadores de Santa Catarina se reuniram com deputados para debater um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Já passou na Câmara Federal e agora vai para o Senado. A proposta trata das alterações em legislações vigentes sobre áreas próximas de preservação, aos rios e praias. O problema está na metragem de preservação. O Código Florestal vigente defende entre 30 e 500 metros, inclusive em áreas urbanas. E aí é que inviabiliza o cenário de muitos municípios brasileiros. O debate em Santa Catarina foi proposto pelo deputado Ivan Nats, que preside a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O debate das áreas urbanas consolidadas nasceu aqui no início dessa legislatura na Assembleia Legislativa. Evoluiu,
Se construiu uma alternativa no Congresso Nacional, através de nossos deputados federais. A proposta ganhou repercussão. A intenção é transferir a responsabilidade de definir essas áreas aos municípios. Hoje, é a União que gerencia. Para a Federação Catarinense de Municípios, o projeto de autoria do deputado federal catarinense Peninha e que recebeu emenda substitutiva global, também do catarinense Darcy de Matos, tem como objetivo atender demandas locais. Cada município tem a sua realidade. Como que você vai pegar uma lei única e aplicar em todo o país? Cada município tem a sua característica. Não dá para você tratar Barra Velha igual Pinhalzinho. Não dá para tratar Cunha Porã igual Pissarra. São coisas diferentes. Então, cada município tem a sua realidade. E é lógico, em cada município tem o Ministério Público lá fiscalizando, tem o Judiciário lá dentro, tem todos os órgãos, né, que realmente cuidam muito desse setor. Darcy de Matos também foi relator da proposta inicial. O parlamentar destacou a importância dos municípios terem autonomia sobre o assunto, já que a legislação atual causa perdas financeiras. De acordo com Matos, existem projetos arquitetônicos que gerariam emprego e renda em Santa Catarina e que foram paralisados por conta do conflito de entendimento da legislação vigente atual. A vida não acontece em Brasília, a vida acontece nos municípios. Por quê? Porque a Câmara e a Prefeitura vão construir uma lei adequada à realidade do município. Porque nos municípios nós temos 3 tipos de rios. Nós temos o rio natural, que pode ser 15, pode ser 20, pode ser até 30. Mas nós temos o rio que virou esgoto, pode ser 5. E nós temos o rio que já virou drenagem, está tubulado, pode ser 0 o recuo. E com isso nós vamos desengessar o Brasil e vamos dar a oportunidade da regularização de milhões de casas e comércios na área urbana do nosso país. A proposta federal prevê que municípios ouçam conselhos municipais e estaduais de meio ambiente. Devem levar em consideração os aspectos hídricos e infraestrutura local para que sejam aplicáveis os projetos de desenvolvimento sustentável. E confira agora a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 16 graus e as temperaturas sobem até os 28. As temperaturas altas dão chances de pancadas de chuvas ao longo do dia e no final da tarde. Quarta-feira, as temperaturas começam a ficarem mais amenas no meio da semana. O dia amanhece com 15 graus e as máximas chegam aos 24, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Quinta-feira, mais um dia de temperaturas agradáveis. A quinta começa com 14 graus e chega aos 24. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Sexta-feira, dia com muitas nuvens e céu nublado. Amanhecendo com 14 graus e chegando aos 23. Durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A seguir, Criciúma perde para o Figueirense na capital e agora mira a segunda fase da Série C. O time da Montanha estreou como equipe profissional. O resultado não foi esperado. Na estreia como clube profissional, o Caravaggio não conseguiu se dar bem. Embora tenha feito grandes jogadas, os comandados do técnico Serraninho acabaram perdendo por 1-0 frente ao Blumenau. O jogo se caminhava aí para um empate, né? A gente realmente estava na expectativa de conseguir pontuar aqui, sair daqui pontuando. A gente encontrou muitas oscilações no primeiro tempo, a equipe não estava se enquadrando, ainda se encaixando. Tentamos corrigir com a volta no intervalo ali, colocando o João pelo lado direito. Eu acho que a gente ganhou um pouquinho mais de dinâmica de jogo, a gente conseguiu controlar algumas ações do jogo, né? Mas não foi suficiente, a gente teve uma infelicidade aí no final do segundo tempo, com mais estresse, mas a gente tem que levantar a cabeça, tá? A gente trabalhar, a gente está no início de um processo aí, que eu acho que vai acontecer as melhoras no decorrer da competição. No próximo jogo a gente vai estar já com o apoio da nossa torcida e a gente espera dar uma felicidade para esse torcedor, que alguns vieram aqui, eu percebi que tem alguns torcedores aqui, agora no encontro com eles lá na casa,
eu acho que a gente vai ter uma sorte legal. Agora o Azulão da Montanha vai para o planejamento do jogo diante o Jaraguá, domingo às 15h no Mário Balsini, pela segunda rodada da Série C do estadual. E o final de semana não foi para os times aqui do Sul. Criciúma, com time misto, enfrentou o Figueirense pela última rodada da primeira fase da Série C e também não se deu bem, perdeu o clássico. Mesmo já classificado para a segunda fase da Série C, o Tigre cumpriu tabela pelo Nacional jogando o clássico frente ao Figueirense no sábado no Orlando Scarpelli. O Tigre não conseguiu construir um placar positivo, perdeu por 2-1 com gols de Bruno Paraíba, Rodrigo Bassani e Dudu Figueiredo, descontando para o Tigre. O técnico Paulo Baier reclamou da atitude da equipe no primeiro tempo e disse que a atuação da segunda etapa foi a que mais lhe agradou. Não, me agradou o segundo tempo, né? O primeiro tempo foi muito abaixo, muito ruim. Não competimos, nós estávamos parecendo que a gente estava fazendo um coletivo e o Figueirense estava com outro espírito de clássico. A gente veio para o vestiário, cobrou os atletas, organizou, né, deu um pouquinho mais de velocidade em relação ao jogo. E aí sim, o segundo tempo foi outro time, né? Perdendo 2-0, fizemos o gol e ainda tivemos mais 2 chances claríssimas. Se não fosse o goleiro, podia ter até virado o jogo. Mas enfim, eu estou muito feliz e até ressaltei aos atletas, muito satisfeito pelo segundo tempo. O segundo tempo realmente o Criciúma tomou conta do jogo e foi bem melhor. O técnico ainda aproveitou para fazer um balanço da primeira etapa do Nacional e projetar a fase decisiva para o acesso. Eu estou muito satisfeito, né? Lógico que os altos e baixos é normal dentro de uma competição tão difícil, né? Com times um time muito forte que a gente deixou para trás, né? E muito satisfeito porque o Criciúma classificou, que era o objetivo nosso, né? Então, com muita dificuldade no início, com muito trabalho, muita dedicação de todos, a gente conseguiu essa classificação. Agora é outro campeonato. Agora a gente vai pegar times aí de massa, né? Como nós temos o nosso torcedor. Então agora é o momento do torcedor abraçar, casamente voltar de novo à torcida. A torcida nossa é muito forte, ela vai nos ajudar muito. Mas eu quero aquele torcedor que ajude, que seja aquele torcedor dos 90 minutos, né? Mesmo perdendo ou empatando, incentivando, cobrando o adversário. E isso que nós vamos precisar nesse torcedor. Se perder o jogo, cobrar, aí pode cobrar. Mas no momento de jogo nosso, o torcedor, se voltar, se Deus quiser vai voltar, que a gente precisa dele, ele nos incentivar, porque agora é um momento decisivo que a gente precisa de todo mundo. A diretoria ainda aguarda a determinação da CBF sobre a liberação de público nos estádios, agora para a segunda etapa da competição. Enquanto isso, o Tigre treina e terá que enfrentar o Paysandu, o Ituano e o Botafogo. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou as datas e os horários da segunda fase da Série C. No Sala de Entrevistas desta terça-feira, nós vamos falar de fé, chamado e aniversário. O Sala de Entrevistas desta terça-feira você vai acompanhar a história de um testemunho de fé e, é claro, do chamado de Deus. O pastor Edmilson Silva, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, conta um pouco da sua história desses 26 anos de missão, frente ao rebanho, levando a palavra e alimentando a alma dos fiéis. A caminhada boa começou ali no Rio de Janeiro. Depois todo um mover de Deus, fomos para São Paulo, né? Fomos para São Paulo, ficamos lá em São Paulo bastante anos. A primeira igreja foi em Guarulhos, né? E foi bênção. Lá em Guarulhos, inclusive, fiz a faculdade de Direito lá também. E São Paulo foi a grande felicidade que Deus me deu, né? Lá conheci a paulistinha lá, a Cristiane, minha esposa, né? Meu filho é paulista, nasceu também lá em São Paulo. E, quer dizer, que bênção foi São Paulo. Pois é, já foi na uma minha vida, ali, né? E a bênção continuou agora em Santa Catarina. O pastor ainda conta como serão as comemorações dos 20 anos da Igreja Internacional da Graça em Criciúma. Chegando, a gente não vê a hora. É um dia especial,
Um horário especial vai ser no domingo. Os domingos, geralmente, são 8 e às 19 horas. São 2 cultos que nós temos, né? Na Santa Ceia tem um a mais, que é o da tarde, às 16 horas. Mas nesse dia, 3 de outubro, um culto especial e horário especial, porque vai ser às 18 horas. Vamos estar recebendo ali. É tudo especial, convidados especiais, né? O pastor Antônio Carlos vai estar conosco, que é o nosso líder estadual, né? E a cantora Catarina Santos, que tem sido muito usado por Deus. O Sala de Entrevistas é nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. Meus queridos, vamos estar aqui, né, nessa sala de entrevista, muito prazer, com muita alegria, e certamente vai ser bênção de Deus. Um papo bem interessante. Se eu fosse você, eu não perdi amanhã às 3h30 da tarde. E com essa informação a gente fica aqui com o Informe Região desta segunda-feira. Você que quer acompanhar essas e outras notícias, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de segunda. Até amanhã.